Opa, e aí galera, beleza? Olha só, a partir de hoje eu vou iniciar uma nova série aqui no YouTube chamada A Lógica da Pronúncia em Inglês. Pois é, eu vou te ensinar qual é a lógica por trás da pronúncia das palavras em inglês. Muita gente acha que a pronúncia das palavras em inglês é totalmente caótica, cada palavra pronuncia de um jeito, cada letra tem um monte de pronúncia diferente. Na verdade, existem regras para essas pronúncias, existem padrões que você pode aprender e seguir, e isso vai facilitar muito o seu aprendizado, vai acelerar muito o seu aprendizado de pronúncia. Então a gente vai falar sobre as regras de pronúncia do inglês, como você saber a pronúncia de determinadas palavras, quando você pode usar o alfabeto para saber a pronúncia das palavras, as pronúncias de vogais, de tongos, palavras de uma sílaba, duas ou mais sílabas. Esse conteúdo vai ser útil para qualquer nível de inglês que você tenha, inclusive professores de inglês. Muitos professores nunca aprenderam, não sabem dessas regras, desse funcionamento do inglês. Inclusive são coisas que as crianças falantes nativas do inglês aprendem quando estão sendo alfabetizadas. Porque a criança vai para a escola já falando o idioma, depois ela tem que aprender a escrever. Então ela tem que aprender qual que é a relação entre os sons que ela fala e as letras que ela usa para escrever. Existem muitas regras legais para isso que vão ajudar você a fazer mais sentido de toda essa parte de pronúncia em inglês. Você que está aí aprendendo inglês já deve ter observado, já deve ter reclamado também que a mesma letra em inglês pode ter mais de uma pronúncia, ou ainda uma mesma pronúncia pode ser escrito com letras diferentes. Mas você já parou para pensar que isso acontece em português também? Pois é. O falante nativo normalmente não presta atenção no próprio idioma. Por exemplo, você sabe quantos sons diferentes tem a letra X em português? Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Mas eu vou te dizer, tem 4 sons diferentes. Sabia disso? O X tem 4 pronúncias diferentes. Por exemplo, puxar, nesse caso o X tem som de CH. Na palavra explorar, o X tem som de S. Exato, o X tem som de Z. Anexo, o X tem som de KS. Já tinha prestado atenção nisso? Quer ver outra? E a letra O em português? Quantas pronúncias tem? Você deve estar falando, mas o O só tem uma. Alguém vai pensar, tem duas, né? O e O. Na verdade tem 3. Se você fala, por exemplo, soma, o O tem som de O, é fechado. Se você fala bota, o O tem som de O, né? O som aberto. Agora, e a terceira? Você já prestou atenção como as pessoas falam a palavra menino? Embora a gente escreva menino com O, geralmente em muitas palavras o O é reduzido para um som de U. Então muita gente vai falar menino. Então oficialmente você escreve O, mas na prática as pessoas falam U. Quer mais um exemplo? E a letra E? Quantos sons tem? Você já deve estar querendo chutar aí uns 3? Pois é, tem 4. Você nunca imaginou isso do português, né? Só fica reclamando que o inglês tem um monte de pronúncias diferentes. Pois é, um estrangeiro aprendendo português também tem lá suas dificuldades. Falando do E, por exemplo, em medo, a gente tem o E com som fechado, E. Na palavra metro, o E tem som de E, então som aberto. Na palavra ele, a gente tem o E 2 vezes, cada um com um som diferente. O primeiro E tem o som fechado, mas quando você fala normalmente, a gente fala ele. Então esse E final acaba sendo reduzido para o som do I. E quando você fala esse número 10, você sempre fala 10? Ou será que você fala 10? Pois é, número 10, muita gente fala com som de EI. E tem o outro lado também, que é quando você tem o mesmo som, só que escrito com letras diferentes. Isso acontece muito em inglês, acontece também em português. Só para te dar um exemplo, para você ficar mais atento aí ao que você mesmo fala, quantas formas diferentes a gente pode escrever o som do S? Já parou para pensar nisso? Mas eu vou te falar, em português existem 6 formas diferentes de você representar o som do S. A gente tem sapo, por exemplo, que é o som do S é com a própria letra S. Acima, nesse caso, o som do S é com a letra C. Calçar, o som do S agora foi escrito com C cedilha. É muito estranho isso, né? Já parou para pensar? O C com esse rabinho tem o som de S também? Explicar, o X tem som de S. Passar, 2 S's tem o som de S. Piscina, SC tem som de S. Bom, a gente não está aqui para aprender português, isso foi só para você ter uma noção de que muitas coisas que acontecem em inglês acontecem em português também e a gente nem se dá conta. Agora, claro que em inglês algumas coisas acontecem com mais frequência por um motivo. A gente tem 26 letras no alfabeto, certo?
Só que em inglês, eles têm mais de 40 sons diferentes. Então por aí você vê que falta letra para representar tantos sons. Então por isso que uma mesma letra acaba tendo sons diferentes. E aí, para você saber, existem algumas regras. Claro que o objetivo nosso não é que você fique aprendendo um monte de regras, mas isso vai fazer com que você tenha mais facilidade em aprender certas pronúncias, em não esquecer o que você aprendeu, porque quando a gente consegue observar um padrão e generalizar certas coisas, fica mais fácil de aprender. Muitos alunos sempre perguntam, mas não dá para aprender a pronunciar as palavras em inglês baseado no alfabeto? Tem algumas coisas que sim. Só para te dar um exemplo, depois nos próximos episódios dessa série a gente vai ver isso em mais detalhes, mas olha só, as vogais em inglês, as letras A, E, I, O, U, normalmente elas têm duas pronúncias cada uma. E uma delas é igual ao do alfabeto, é o nome da letra no alfabeto. Por exemplo, qual é o nome da letra A no alfabeto em inglês? É A. Então essa é uma das pronúncias do A. E tem uma outra que depois a gente vai ver. Cada vogal funciona dessa forma, tem duas pronúncias cada uma e uma é o nome da letra no alfabeto. Aí você deve estar pensando, como eu vou saber quando é uma, quando é outra? Tem uma regrinha muito simples. Se a palavra termina com a letra E, a vogal da palavra tem o som do alfabeto. Por exemplo, na palavra fate, fate termina com a letra E. Esse E final não é pronunciado em inglês nessas palavras. Ele só serve para indicar que a vogal que vem antes, a vogal principal da palavra, tem o som igual ao do alfabeto. Por isso que é fate. Agora, quando a palavra terminar em consoante, você vai pronunciar a letra A com o segundo som, que nesse caso do A seria E. Então a letra A pode ser pronunciada E ou E. Ela é pronunciada A quando a palavra termina em E. Ela é pronunciada E quando a palavra termina em consoante. Por exemplo, a palavra fat. Tá vendo? Fat tem a pronúncia E porque termina em consoante. Olha só, a palavra back tem o som de E porque termina em consoante. A palavra bake tem o som de A porque termina em E. A mesma coisa acontece com tap e tape, mad e made. Tá vendo? Então você pode seguir essa regrinha para saber a pronúncia de uma infinidade de palavras. Tem exceção? Tem, claro, tudo tem exceção. A língua é uma coisa dinâmica, é uma coisa de uso diário das pessoas e isso faz com que ela sofra alterações. Mas veja bem que a maior parte das palavras segue a regra. Então, por que não aproveitar isso? Só para dar um outro exemplo, se você visse a palavra apple, você já ia falar que é exceção, né? Porque apple termina em E. Então deveria ser Apple. Isso é um erro muito comum. Não é Apple, é Apple. Mas aqui acontece que Apple é uma palavra de duas sílabas. Aí ela tem uma outra regrinha complementar que eu vou explicar em breve. Inclusive nessa série você vai aprender como funciona a separação de sílabas em inglês, que tem muita influência na pronúncia das palavras de mais de uma sílaba. Tem muita coisa legal que a gente vai falar nessa série. Bom, essa série vai ao ar toda quarta-feira às 17 horas, horário de Brasília. Então já marca aí na sua agenda. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aí para você não perder. E ativa o sininho também, porque aí você recebe a notificação assim que o vídeo for pro ar. Então nas próximas semanas a gente vai ter um episódio a cada quarta-feira da nossa série e às segundas-feiras continuam os vídeos normais do canal. Só tem um porém. Essa série só vai ter continuidade se vocês estiverem realmente interessados nesse assunto, porque não faz sentido eu fazer alguma coisa que a galera não está curtindo. Então deixa aí nos comentários o que você achou da ideia, já deixa o seu like também e compartilha esse vídeo. São essas ações que vão me dizer que você está realmente curtindo essa nossa série. Então na próxima semana eu vou te mostrar quais são os dois sons de cada vogal em inglês e quando você saber quando é um, quando é outro. Vou dar bastante exemplos também, então vai ficar bem fácil você melhorar sua pronúncia em inglês. E se você é mais iniciante ou intermediário, está precisando aprender aí o passo a passo do inglês, como fazer perguntas, formar frases, enfim. Em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Se você está interessado em fazer o nosso curso online, passo a passo, quer saber mais detalhes, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar, que em breve eu passo mais informações por lá. Então, semana que vem a gente volta com a lógica da pronúncia em inglês.